Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida neste dia. Que você esteja aberto para receber mais uma palavra de Deus, uma palavra preciosa que vai desvendar o Natal. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues, eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos uma igreja que trabalha com libertação de alto nível e também com personalidades restauradas, área da mente, emoções, sentimentos e vontade. Ok, queridos? Bem, amados, hoje vamos estar desvendando o Natal. A festa de Natal tem sua origem na Igreja Católica Romana e desta se estendeu ao protestantismo e ao redor do mundo. Em que se inspirou a Igreja Católica? Não foi nos ensinamentos do Novo Testamento, não foi na Bíblia, nem nos apóstolos que haviam sido instruídos pessoalmente pelo Senhor Jesus. O Natal se introduziu na Igreja durante o século IV, proveniente do paganismo. Posto que a celebração do Natal foi introduzida no mundo pela Igreja Católica Romana e não tem outra autoridade senão ela mesma. Vejamos o que diz a Enciclopédia Católica da edição de 1911. Diz assim: a festa do Natal não estava incluída entre as primeiras festividades da Igreja. Os primeiros indícios dela são provenientes do Egito, os costumes pagãos relacionados com o princípio do ano e se concentraram na festa do Natal. Na mesma enciclopédia encontramos que Orígenes, um dos chamados pais da igreja, reconheceu a seguinte verdade, abre aspas, não vemos nas escrituras alguém que tenha celebrado uma festa ou celebrado um grande banquete no dia de seu natalício. Somente os pecadores, como Faraó e Herodes, celebraram com grande regozijo o dia que nasceram neste mundo. E a Enciclopédia Britânica, edição de 1946, diz: o Natal não constava entre as antigas festividades da Igreja. Não foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo, nem pelos apóstolos, nem pela autoridade bíblica. Foi tomada mais tarde do paganismo. Já a Enciclopédia Americana, de edição de 1944, diz assim: o costume do cristianismo era celebrar não o nascimento de Jesus Cristo, mas sua morte. A comunhão, instituída por Jesus no Novo Testamento, é a comemoração de sua morte. Em memória do nascimento de Cristo, se instituiu uma festa no século IV. No século V, a Igreja Ocidental deu ordem de que fosse celebrada para sempre e no mesmo dia da antiga festividade romana, em honra ao nascimento do Deus Sol, já que não se conhecia a data de nascimento de Cristo. Então, amados, tomemos nota deste fato importante. Estas autoridades históricas demonstram que durante os primeiros 3 séculos da nossa era, os cristãos não celebravam o Natal. Essa festa, foi introduzida na Igreja Romana no século IV e somente no século V foi estabelecida oficialmente como festa cristã. Agora, o Senhor Jesus, ele não nasceu no dia 25 de dezembro. O Senhor Jesus Cristo nem sequer nasceu na época do ano em que se comemora o Natal. Quando ele nasceu, haviam pastores no campo que velavam e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite, como está em Lucas 2:8. Isto jamais pôde acontecer na Judéia no mês de dezembro. Os pastores tiravam seus rebanhos dos campos em meados de outubro e os guardavam para protegê-los do inverno que se aproximava, tempo frio e de muitas chuvas. A Bíblia mesmo prova
lá em Cantares, capítulo 2, versículo 11, e Esdras 10, versículos 9 e 13, que o inverno era a época de chuvas, o que tornava impossível a permanência dos pastores com seus rebanhos à noite no campo. Era um antigo costume dos judeus daqueles tempos levar seus rebanhos aos campos e desertos nas proximidades da Páscoa, em princípio da primavera, e trazê-los novamente para casa ao começarem as primeiras chuvas, segundo Adam Clarke, um comentário no volume 5, página 370. Então é também pouco provável que um recenseamento fosse convocado para a época de chuvas e frio, como está em Lucas 2:1. Qualquer enciclopédia ou outra autoridade pode confirmar o fato de que o Senhor Jesus não nasceu em 25 de dezembro. A enciclopédia católica o disse claramente. A data do nascimento do Senhor Jesus Cristo é totalmente desconhecida. Isto é, reconhecido por todas as autoridades. Se fosse da vontade de Deus que guardássemos e celebrássemos o aniversário do Senhor Jesus Cristo, ele não haveria ocultado esta data. Como esta festa se introduziu na igreja? Queridos, segundo a nova enciclopédia de conhecimentos religiosos de Chaves Resorg, explica claramente em seu artigo sobre o Natal o seguinte: não se pode determinar com precisão até que ponto a data desta festividade teve origem na pagã Brumália, que foi 25 de dezembro, que seguiu a Saturnália. A Saturnália era celebrada entre 17 a 24 de dezembro e comemora o dia mais curto do ano e o nascimento do Deus Sol. As festividades pagãs de Saturnália e Brumália estavam demasiadamente arraigadas aos costumes populares para serem suprimidos pela influência cristã. Então essas festas agradavam tanto que os cristãos viram com simpatia uma desculpa para continuar celebrando-as sem maiores mudanças no espírito e na forma da sua observância. Pregadores cristãos do Ocidente e do Oriente Próximo protestaram contra a frivolidade indecorosa com que se celebrava o nascimento de Cristo, enquanto os cristãos da Mesopotâmia acusavam a seus irmãos ocidentais de idólatras e de culto ao sol por aceitar como cristã essas festividades pagãs. Recordemos que o mundo romano havia sido pagão. Antes do século IV, os cristãos eram poucos. Embora estivesse aumentado em número, eram perseguidos pelo governo e pelos pagãos. Porém, com a vinda do imperador Constantino no século IV, que se declarou cristão, elevando o cristianismo a um nível de igualdade com o paganismo, o mundo romano começou a aceitar esse cristianismo popularizado e os novos adeptos somaram a centenas de milhares. Tenhamos em conta, queridos, que esta gente havia sido educada nos costumes pagãos, sendo o principal aquela festa idólatra de 25 de dezembro. Era uma festa de alegria muito especial, que agradava ao povo. Eles não queriam suprimi-la. O artigo já citado da enciclopédia religiosa, de Coleridge, explica como o reconhecimento do dia de domingo por parte de Constantino, dia em que os pagãos adoravam o sol, e como a influência do maniqueísmo que identifica o Filho de Deus com o sol. Então deram motivos aos pagãos do século IV, agora convertidos em massa ao cristianismo, para adaptar a festa do dia 25 de dezembro, dia do nascimento do Deus Sol, dando o título de dia do nascimento do Filho de Deus. Assim, foi como o Natal foi introduzido em nosso mundo ocidental. Ainda que tenha outro nome, continua sendo em respeito à festa pagã de culto ao sol. Apenas mudou o nome. Podemos chamar de leão a uma lebre, mas nem por isso não deixa de ser lebre.
A Enciclopédia Britânica diz o seguinte: a partir do ano 354, alguns latinos puderam mudar de 6 de janeiro para 25 de dezembro, a festa que até então era chamada de Mitraica, então aniversário do invencível Sol. Os sírios e os armênios, apegando-se à data de 6 de janeiro, acusavam os romanos de idolatria e adoradores do Sol, sustentando que a festa de 25 de dezembro havia sido inventada pelos discípulos de Cirino. Então, amados, a verdadeira origem do Natal. Temos visto, pois, que o Natal foi estabelecido por meio da Igreja Católica Romana e que ela o recebeu do paganismo. Porém, qual foi a sua verdadeira origem? O Natal é uma das principais tradições do sistema corrupto chamado Babilônia e, como tal, é censurado nas profecias e ensinamentos bíblicos. Tem suas raízes na antiga Babilônia de Nimrod. Sim, data da época imediatamente posterior ao dilúvio. Nimrod, neto de Cão, filho de Noé, foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico, sistema organizado de impérios e governos humanos, do sistema econômico do lucro, o qual tem se apoderado do mundo desde então. Nimrod construiu a Torre de Babel, a Babilônia original, Nínive e muitas outras cidades. Organizou o primeiro reino deste mundo. O nome Nimrod se deriva da palavra Marad, que significa rebelar. De escritos antigos, aprendemos que foi este homem que começou a grande apostasia mundial organizada que tem dominado o mundo desde os tempos antigos até agora. Nimrod, meus amados, era tão perverso que, segundo escritos, casou-se com sua própria mãe, cujo nome era Semíramis. Morto prematuramente, sua chamada mãe-esposa, Semíramis, propagou a perversa doutrina de reencarnação de Nimrod em seu filho Tamuz. Ela declarou que em cada aniversário de seu nascimento, Nimrod desejaria presentes em uma árvore. A data de seu nascimento era 25 de dezembro. Aqui está a verdadeira origem do Natal. Semíramis se converteu em rainha do céu e Nimrod, sob diversos nomes, se tornou o divino filho do céu. Depois de várias gerações desta adoração idólatra, Nimrod também se tornou em falso Messias, filho de Baal, o deus Sol. Neste falso sistema babilônico, a mãe e filho, Semíramis e Nimrod, encarnado em seu filho Tamuz, se converteram nos principais objetos de adoração. Então, amados, esta veneração da mãe e do filho se estendeu por todo o mundo com variação de nomes, segundo os países e línguas. Por surpreendente que pareça, encontramos o equivalente na Madonna, muito antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nos séculos IV e V, os pagãos do mundo romano se converteram em massa ao cristianismo, levando consigo suas antigas crenças e costumes pagãos, dissimulando-os sob nomes cristãos. Foi quando se popularizou também a ideia da mãe e filho, especialmente na época do Natal. Os cartões de Natal, as decorações e as cenas do presépio refletem esse mesmo tema. Agora, amados, quem foi criado neste mundo babilônico, que tem escutado e aceitado estas coisas durante toda a vida, tem aprendido a venerá-las como algo sagrado. Na dúvida, jamais se detém para investigar
se este costume tem sua origem na Bíblia ou na idolatria pagã. Assombramo-nos ao conhecer a verdade. Infelizmente, há aqueles que se ofendem ao ouvir a verdade. Porém, Deus ordena a seus ministros fiéis. Isaías 58:1. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz e anuncia ao povo a sua transgressão. Queridos, a verdadeira origem do Natal está na Babilônia. Está envolvida na apostasia organizada que tem mantido o mundo no engano desde há muitos séculos. No Egito, sempre se creu que o filho de Ísis, nome egípcio da rainha do céu, nasceu em 25 de dezembro. Os pagãos no mundo conhecido celebraram esta data antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, não nasceu no dia 25 de dezembro. Os apóstolos da igreja primitiva jamais celebraram o natalício do Senhor Jesus nesta data e nenhuma outra. Não existe na Bíblia ordem nem instrução alguma para fazê-lo. Porém, existe sim a ordem de observar a data da sua morte. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 26, João, capítulo 13, do versículo 14 ao 17, e Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. Assim foi como os mistérios dos caldeus, inventado pela esposa de Nimrod, nos foi legado, com novos nomes cristãos pelas religiões pagãs. Agora, outros costumes pagãos. Queridos, além dos tradicionais costumes natalinos de cada povo, tem se adotado outros que são de origem pagã. A corda verde adornada com fitas e bolas coloridas que enfeitam as portas de tantos lares é de origem pagã. Dela disse Frederic no seu livro Respostas e Perguntas. Diz assim: se remonta aos costumes pagãos de adornar edifícios e lugares de adoração para festividades que celebrava ao mesmo tempo do Natal. A árvore de Natal vem do Egito e sua origem é anterior à era cristã. Então, amados, também as velas, símbolo tradicional do Natal, são uma velha tradição pagã, pois se acendiam ao ocaso para reanimar o Deus Sol, quando este se extinguia para dar lugar à noite. Papai Noel é o São Nicolau, bispo católico do século V. A Enciclopédia Britânica, 11ª edição, volume 19, página 648 e 649, diz o seguinte: São Nicolau, bispo de Mira, santo venerado pelos gregos e latinos em 6 de dezembro, conta-se uma lenda segundo a qual presenteava ocultamente as 3 filhas de um homem pobre. Deu origem ao costume de dar em segredo na véspera do dia de São Nicolau, 6 de dezembro, data que depois foi transferida para o dia do Natal. Daí a associação do Natal com São Nicolau, ou seja, o Papai Noel. Os pais castigam seus filhos por dizerem mentiras. Porém, ao chegar o Natal, eles mesmos se encarregam de contar-lhes a mentira do Papai Noel. Os reis magos e o menino Deus, por isso, não é de estranhar que, ao chegarem à idade adulta, também creiam que Deus é um mito. Então, amados, muitos pais, eles têm castigado seus filhos com mentiras, falando mentiras, tá? Porém, ao chegar o Natal, eles mesmos se encarregam de contar-lhes a mentira do Papai Noel, dos Reis Magos e do Menino Deus, tá? Por isso, não é de estranhar que ao chegarem à idade adulta, também creio que Deus é um mito. Certo menino, sentindo-se tristemente desiludido ao conhecer a verdade acerca do Papai Noel, comentou a um amiguinho: sim, também vou me informar acerca do tal Jesus Cristo. Olha só. É cristão ensinar às crianças mitos e mentiras, amados?
Deus disse: não enganeis, nem mentireis um para o outro. Levítico capítulo 19, versículo 11. Ainda que a mente humana pareça bem e justifique, Deus também disse. Em Provérbios 16, 25. Há caminhos que ao homem parecem direito, porém, o seu fim é caminho de morte. Estudando esses fatos, vemos com assombro que o costume de celebrar o Natal, em realidade, não é costume cristão, mas sim pagão. Ele constitui um dos caminhos da Babilônia, no qual o mundo tem caído. O que a Bíblia diz, então, sobre a árvore de Natal? Em Jeremias 42, versículo 2 ao 6, Isaías 44, versículo 14 a 17, e Deuteronômio 16, 21, vemos que os povos, desde a antiguidade, possuíam o mau hábito de utilizar a madeira, bem como as árvores, com fins de idolatria. Muitas dessas árvores ou pedaços de madeira serviu para adoração e culto doméstico. O pinheiro, símbolo natalino, possui a mesma conotação. É bíblico, queridos, a troca de presentes? Para algumas pessoas, este é o ponto mais importante de tudo, o que se refere à comemoração do Natal. A época de comprar e trocar presentes. A respeito, muitos exclamarão: para isto, sim, temos autorização bíblica. Acaso o Senhor Jesus Cristo, ao nascer, não recebeu presente dos magos? Novamente, a verdade surpreenderá. Primeiro vejamos a origem da história do costume de dar presente de Natal, para depois ver o que diz a Bíblia a respeito. Citamos o seguinte da Biblioteca Sacra, volume 12, páginas 153 até a 155, que diz: a troca de presente entre amigos é característica tanto do Natal como da Saturnália, e os cristãos seguramente a tomaram dos pagãos, como demonstra com clareza o conselho de Tertuliano. A verdade é que o costume de trocar presentes durante a época natalina não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo. Ainda que nos pareça estranho, ele não celebra o nascimento do Senhor Jesus Cristo, nem o honra. Suponhamos que alguma pessoa a quem você estima está aniversariando. Você a honraria comprando presentes para os demais amigos? Omitindo a pessoa a quem deveria honrar? Não parece absurdo deste ponto de vista? Contudo, isto é o que precisamente as pessoas fazem em todo o mundo. Observam um dia em que o Senhor Jesus Cristo não nasceu, gastando muito dinheiro em presentes para parentes e amigos. Porém, anos de experiência nos ensinam que os cristãos confessos se esquecem de dar algo ao Senhor Jesus Cristo e à sua obra no mês de dezembro. Este é o mês do ano que mais sofre a obra do Senhor, a obra de Deus. Aparentemente, as pessoas estão ocupadas trocando presentes natalinos que não se lembram do Senhor Jesus Cristo, nem de sua obra. Depois, durante janeiro e fevereiro, tratam de recuperar tudo o que gastaram no Natal, de modo que muitos, no que se refere ao apoio que dão ao Senhor Jesus Cristo e sua obra, não voltam à normalidade até março. Agora, amados, vejamos o que a Bíblia diz em Mateus 2, 1 ao 11, com respeito aos presentes que levaram os magos quando o Senhor Jesus nasceu. Vamos lá. Quando Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está o rei dos judeus que é nascido? E ao entrar na casa, viram o menino com sua mãe Maria, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, oferecendo-lhes presentes, ouro, incenso e mirra. Agora, queridos, notem que os magos perguntaram pelo menino Jesus nascido rei dos judeus. Porém, porque lhe levaram esses presentes por ser o dia do seu nascimento? De maneira nenhuma, pois eles chegaram vários dias depois do seu nascimento. Então não trocaram presentes com seus amigos e familiares, nem entre eles mesmos. Por quê?
O mencionado comentário bíblico de Adam Clarke, volume 5, página 46, diz, versículo 11, ofereceram-lhe presentes. No Oriente não se costuma entrar na presença de reis ou pessoas importantes com as mãos vazias. Este costume ocorre com frequência no Velho Testamento e ainda persiste no Oriente, em algumas ilhas do Pacífico Sul. Aí está. Os magos não estavam instituindo um novo costume cristão de trocar presentes para honrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Procederam de acordo com o antigo costume oriental, que consistia em levar presentes ao apresentar-se à presença do rei dos judeus. Portanto, levaram oferta da mesma maneira que a rainha de Sabá levou a Salomão, e assim como levaram aqueles que hoje visitam a um chefe de Estado. Então, amados, o costume de dar presentes de Natal nada tem a ver com este acontecimento. É apenas a continuação de um antigo costume pagão. Honra a Cristo, realmente? Será que estamos honrando a Cristo realmente? Vejamos um argumento utilizado com frequência para justificar a observância do Natal. Há quem insista em que, apesar de suas raízes em um costume pagão, agora não se observa o Natal para honrar um falso Deus, Deus Sol, senão para honrar o Senhor Jesus Cristo. O que nos diz a palavra de Deus a respeito? Deuteronômio, capítulo 12, versículo 30 ao 31. Não te enlaces após elas, nações pagãs, em imitá-las, e nem perguntes acerca dos seus deuses, dizendo, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que odeia, fizeram eles aos seus deuses. Queridos, desta maneira o profeta Jeremias nos adverte com respeito aos costumes tradicionais da sociedade que nos rodeia. Jeremias capítulo 10, versículo 2 ao 3. Assim diz o Senhor: não aprendais os caminhos dos gentios, os pagãos, porque os costumes dos povos são vaidade. Deus disse-lhes claramente em seu manual de instruções, a Bíblia, que não aceitará este tipo de culto. Ele não aceitará esse tipo de culto, ainda que seja com intenção de honrá-lo. Disse-nos que isto é abominável e, portanto, não o honra senão os falsos deuses pagãos. Deus não quer que o honremos, como nos orienta a nossa própria consciência. O Senhor Jesus Cristo disse claramente, João 4:24, Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. O que é verdade? O Senhor Jesus disse que a sua palavra, a Bíblia, é a verdade. João 17:17. A Bíblia diz que Deus não aceitará o culto de pessoas que, querendo honrar o Senhor Jesus, adotem um costume pagão. Novamente o Senhor Jesus disse, Mateus 15:9, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, amados, a comemoração do Natal é um mandamento de homens, e isto não agrada a Deus, é um costume pagão. O Senhor Jesus Cristo disse também, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Mateus capítulo 15, versículo 6. Isto é precisamente o que fazem hoje milhões de pessoas. Desprezam o mandamento de Deus, seu mandamento com respeito à celebração de tradições pagãs, para honrar e adorar a Deus, é claríssimo. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 12, versículo 31. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor, o que ele odeia, fizeram eles aos seus deuses. Sem dúvida, a maioria das pessoas invalida este mandamento, seguindo a tradição dos homens ao comemorarem o Natal. Então, amados, estamos na Babilônia sem sabermos. O Natal tem sido convertido em uma festa comercial, sustentada em parte pelas companhias e campanhas publicitárias. Em muitos lugares, vemos a um Papai Noel em disfarce. Os anúncios publicitários nos mantêm enganados sobre o espírito do Natal. Os jornais onde são publicados estes anúncios trazem editoriais que exaltam
e elogiam a festividade pagã e seu espírito. As pessoas crédulas estão tão convencidas que muitas se ofendem ao conhecerem a verdade. Porém, o espírito natalino é revivido cada ano, não para honrar o Senhor Jesus Cristo, mas para vender mercadorias. Como todos os enganos de Satanás, o Natal também se apresenta como anjo de luz, algo aparentemente bom. Denominamos-nos como nação cristã. Porém, sem saber, estamos realmente na Babilônia, tal como predisse a Bíblia em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, que nos adverte: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados, nem recebais parte de suas pragas. Afinal, queridos, a Bíblia mostra quando nasceu o Senhor Jesus, e aqui eu concluo esta palavra. Sim, podemos, através de alguns detalhes bíblicos, citar cronologicamente o nascimento do Senhor Jesus e verificar que o seu nascimento foi o cumprimento de uma das mais importantes festas do Velho Testamento, a festa dos tabernáculos. O Senhor Jesus nasceu na festa dos tabernáculos, que acontecia a cada ano, no final do 7º mês, que é Etenim, do calendário judaico, que corresponde ao mês de setembro do nosso calendário. A festa dos tabernáculos ou cabanas significava Deus habitando com seu povo. Foi instituída por Deus como memorial para que o povo de Israel se lembrasse dos dias de peregrinação pelo deserto, em que o Senhor habitou no tabernáculo no meio do seu povo, como está em Levítico, capítulo 23, do versículo 39 até o versículo 44, Neemias, capítulo 8, versículo 13 até o versículo 18. Queridos, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, vemos que o verbo Cristo habitou entre nós. Esta palavra no grego é eskeno, tabernaculou, isto é, a festa dos tabernáculos, cumprindo-se no Senhor Jesus Cristo, o Emanuel, Isaías 7,14, que significa Deus conosco. No Senhor Jesus Cristo se cumpriu não apenas a festa dos tabernáculos, mas também a festa da Páscoa na sua morte, como está em Mateus, capítulo 26, versículo 2 e 1 Coríntios 5, 7, e a festa do Pentecoste, quando enviou o Espírito Santo sobre a igreja, como está em Atos 2:1. Vejamos nas Escrituras alguns detalhes que nos ajudarão a situar cronologicamente o nascimento do Senhor Jesus. Os levitas eram divididos em 24 turnos e cada turno ministrava por 15 dias, ou seja, 24 vezes 15 igual 360 dias, ou um ano, como está em 1 Crônicas 24, 1 até o versículo 19. O 8º turno pertencia a Abias, 1 Crônica 24, 10. O primeiro turno iniciava-se com o primeiro mês do ano judaico, mês de Abib, como está em Êxodo 12, do versículo 1 até o versículo 2, e Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1, e Êxodo, capítulo 13, versículo 4. Temos algumas correspondências do calendário, ok? Se você for olhar o calendário judaico, você vai ver o mês de Abib, ou Nissan, que é março, Ziv, abril, Sivan, maio, Tamuz, junho, Abi é o mês de julho, Elu é o mês de agosto, Eteni ou Tisri é setembro, Bu é o mês de outubro, Xisleu é novembro, Tebete, dezembro, Sebat, janeiro e Adá, fevereiro. Então, amados, comecemos por Zacarias, pai de João Batista. Ele era sacerdote e ministrava no templo durante o turno de Abias, como está em Lucas, capítulo 1, versículos 5, 8 e até o 9. Terminado o seu turno, voltou para casa, e conforme a promessa que Deus lhe fez, sua esposa estéril concebeu João Batista, Lucas, capítulo 1, versículo 23 e versículo 24. Portanto, João Batista foi gerado no fim do mês de Tamuz, ou início do mês Abi. Agora, um dado muito importante é que o Senhor Jesus
foi concebido 6 meses depois, como está em Lucas 1, versículos 24 ao 38. Portanto, o Senhor Jesus foi concebido no fim de Tebet, ou início de Sebate. Visto esses detalhes nas Escrituras, chegamos à conclusão que João Batista foi gerado em fins de junho ou início de julho, quando Zacarias voltou para casa após seu serviço no templo. O Senhor Jesus Cristo foi concebido 6 meses depois, no fim do mês de dezembro, ou início de janeiro. Ele não nasceu em dezembro, ou início de dezembro. Ele foi concebido, no mês de dezembro, ok? Ao mês de janeiro. Então, ele não nasceu em dezembro ou início de janeiro. Ele não nasceu em dezembro, tá? Como diz a tradição, mas foi gerado nesse mês. 9 meses depois, no final do 7º mês, que é Tenim, setembro do nosso calendário, quando os judeus comemoravam a festa dos tabernáculos, Deus veio habitar com seu povo. Nasceu o Senhor Jesus. Deus tabernaculou com seu povo. Nasceu o Emanuel, Deus habitando conosco. Que Deus te abençoe poderosamente, que você receba essa palavra no teu coração e que você, querido, medite, reavalie suas crenças, suas atitudes, seus pensamentos, que você adore ao verdadeiro Deus. Se você ainda não é inscrito nesse canal poderoso, se inscreva aqui no nosso YouTube. É só se inscrever e ativar o sininho para receber notificações todas as vezes que postarmos algo importante. Também estamos nas redes sociais, ok? Lá no Instagram é só colocar @Ministério Pleno. Facebook, Ministério Pleno. TikTok, você coloca assim, Ministério Pleno e o número 10. Ministério Pleno 10 juntos. Ok, querido? Também quero te fazer um pedido. Faça o seu comentário aqui embaixo. Comente. É importante o seu comentário. E também dê o seu like. Ele é importante. E não esqueça de compartilhar esse devocional nas suas redes sociais e para seus amigos. Fica com Deus. Um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Ou seja, até a nossa próxima palavra preciosa.